Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana praticamente dominada por Donald Trump e por tarifas, onde ainda tivemos bancos centrais e banqueiros centrais, principalmente do Banco Central Europeu. Uma agenda económica praticamente vazia, sem dados relevantes nem na União Europeia, nem nos Estados Unidos, e cedo nós começámos a ver que a semana iria ser dominada de facto pelas tarifas e por Donald Trump. Começou por lançar o primeiro conjunto de cartas a vários países asiáticos, em que lançou tarifas entre os 20% e os 35%. Depois uma tarifa especial para o Brasil com 50%, citando, entre outras razões, o tratamento injusto, segundo Donald Trump, a Jair Bolsonaro, e ainda mais tarde o Canadá com os tais 35%, e no fim de semana, como vimos, a União Europeia e o México com 30%. Além disso, ainda colocou mais uma tarifa de 50% sobre o cobre. Mas não foi só sobre as tarifas, que já era o suficiente para dar aqui algum impacto nos mercados. Não foi só nas tarifas que Donald Trump se focou-se também, como tem sido hábito nos últimos tempos, sobre a Reserva Federal, em especial sobre Jerome Powell, dizendo-lhe que ele está a fazer um péssimo trabalho, que já deveria ter baixo as taxas pelo menos em 3 pontos percentuais, portanto, a continuar, digamos, de alguma forma a pressionar o Banco Central norte-americano para baixar taxas a seu belo prazer. Por cá, pela Europa, tivemos um conjunto alargado de discursos de variadíssimos membros do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, desde alguns bem mais hawkish dizerem que provavelmente não precisamos de que o Banco Central Europeu não precisa de cortar mais taxas de juros, como é o caso de Isabel Schnabel ou de Holzmann. Outros foram um pouco menos agressivos, o caso de Philipp Lane ou ainda de Joachim Nagel do Bundesbank, e por outro lado os dovos do costume, como por exemplo Villeroy de França ou Panetta de Itália. Há, digamos, aqui alguma divergência de opiniões dentro do Banco Central Europeu, tudo isto antes dos tais 30% de tarifas anunciados agora este fim de semana já sobre a União Europeia. Por outro lado, tivemos mais bancos centrais. Tivemos o Banco Central Australiano, o RBA, que surpreendeu os mercados, que estavam à espera de um corte de taxas de juros de 3,85 para 3,60 e ele manteve a sua taxa nos 3,60. O Banco Central neozelandês manteve as taxas em 3,25, tal como esperado, e o Banco da Coreia também as manteve em 2,5%. O mercado acionista, apesar de todo o ruído em torno das tarifas, acabou por ficar relativamente com uma volatilidade relativamente baixa. Apesar de tudo isto, com curiosidade, as bolsas europeias, os principais índices europeus acabaram a semana a ganhar, todos eles, de uma forma geral. Temos aqui assim o Eurostoxx, o Eurostoxx 50, como vemos, a ganhar 1,8%. Na Ásia tivemos entre ganhos e perdas, vimos aqui o Nikkei a perder à volta dos 0,6% e, por outro lado, a ganhar estiveram os índices chineses e o sul-coreano, que liderou os ganhos, com ganhos perto de 4%. Já nos Estados Unidos, os principais índices do Wall Street, todos eles terminaram em terreno negativo, aqui com o SP500 a mostrar uma queda de 0,3% durante esta semana. Por cá, por Portugal, o PSI desalinhou um pouco com os seus pares na Europa, perdeu aqui à volta de 0,6%, com pressões de Jerónimo Martins, que esta semana registrou uma perda de 3%, foi o que mais perdeu em Lisboa, no PSI, e os CTT a ganharem aqui quase 6%.
No mercado cambial, de referir, digamos aqui, alguma recuperação do dólar em torno dos ruídos sobre as tarifas. Curiosamente, o mercado não ligou para já muito à situação de mais pressão sobre a Reserva Federal, que se está a tornar um tanto ou quanto normal, passa a expressão, e o DXY recuperou dos mínimos e acabou por terminar a semana ali em torno dos 97,50. Já por outro lado, o euro recuou, o euro-dólar corrigiu os máximos deste ano e acabou esta semana por terminar a semana abaixo de 1,17. Outra das divisas que mais perdeu foi o iene, com o dólar-iene a terminar acima de 147 ienes por dólar. De referir também que a coroa sueca talvez fosse das moedas que mais ganhou esta semana, ganhou face ao euro e também marginalmente face ao dólar, foi, digamos, a moeda com melhor performance durante esta semana. Quando olhamos para os mercados emergentes, destacaram-se pela negativa o rand sul-africano e principalmente o Brasil, isto depois de mais ataques tarifários aos BRICS com mais 10% e ao Brasil em especial, em que Trump coloca uma taxa de 50%. Por outro lado, a divisa emergente que se destacou pela positiva foi o peso mexicano, que continua a ganhou face ao euro aqui 0,7%, e isto antes das tais tarifas que acabaram este fim de semana por ser anunciados por Donald Trump. As commodities também tiveram um trading relativamente calmo. O petróleo voltou a recuperar dos recentes mínimos atingidos, ganhou esta semana aqui um pouco mais de 3%, enquanto o ouro ganhou um pouco menos de 1%, isto numa situação em que a volatilidade, como disse, continua relativamente baixa, durante a semana que passou. A semana que vai começar vai ser uma semana provavelmente com a volatilidade um pouco a aumentar, tendo em consideração o anúncio das tarifas feito por Donald Trump no fim de semana, principalmente sobre a União Europeia, de 30%, as reações que já houve, portanto poderemos ter aqui assim alguma volatilidade adicional, isto numa semana em que vamos ter também dados económicos mais relevantes, ou seja, uma agenda económica mais preenchida e ainda resultados empresariais, mas de facto vai ser, digamos, aqui assim, o aumento tarifário dos Estados Unidos sobre a Europa e as reações que nós vamos ver durante a semana dos diversos líderes europeus, provavelmente vai ditar como é que será, digamos, o impacto em termos globais nos mercados financeiros desta nova escalada de guerra comercial, desta vez dos Estados Unidos com a União Europeia. Numa semana em que vamos, como eu disse, também ter um conjunto mais interessante de dados económicos, nomeadamente nos Estados Unidos, em que vamos ter os dados da inflação bastante importantes, provavelmente, para vermos como é que será o que é que será o próximo passo da Reserva Federal dos Estados Unidos. Os mercados estão à espera de um aumento da inflação em termos mensais dos preços de 0,1% para 0,3%, em termos anuais de 2,4% para 2,6% e se retirarmos os alimentos e a energia de 2,8% para 2,9%. Além disso, vamos ter vendas a retalho e vamos ter ainda os dados da Universidade de Michigan, tanto da confiança do consumidor como das expectativas de inflação, que certamente também poderão ter adiantar algum impacto no geral. Por outro lado, na China vamos ter os dados da balança comercial e ainda o PIB, que o mercado está à espera que desça um pouco dos 5,4% para 5,2%. Vamos ter desta vez, mais do que no Banco Central Europeu, da Reserva Federal dos Estados Unidos, um conjunto bastante grande de discursos dos vários membros do FOMC,
com especial atenção, como sempre, ao influentíssimo Christopher Waller, que irá falar mais para o final da semana, e que é um dos tais que está apontado como um dos favoritos para eventualmente substituir Jerome Powell, isto numa altura em que continua o FED sobre a tal pressão da Casa Branca. Por fim, vamos ter então o início da nova época de resultados empresariais, principalmente da banca, e vamos ter todos os grandes bancos a anunciar os seus resultados: JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, toda uma série deles, que vamos ver como é que os mercados vão receber esses mesmos resultados. Ainda vamos ter empresas muito ligadas à inteligência artificial, como a ASML ou TSMC, e ainda os resultados de uma Netflix ou de uma Pepsi. Tudo isto poderá adiantar ainda mais alguma volatilidade àquilo que já poderá ser uma semana mais volátil. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu por mim cá estarei para a semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!